Olá a todos, muito boa tarde. Estivemos juntos pela manhã e que bom que vamos ficar um pouquinho juntos novamente agora pela tarde. Vocês se recordam que durante o período da manhã nós trabalhamos algumas questões ligadas à psiquiatria, saúde mental, as questões da doutrina espírita em relação a tudo de mais extraordinário que, como Consolador prometido, a doutrina espírita tem nos ajudado e ajudará definitivamente a humanidade inteira. Né? Então, que nós tenhamos entre hoje e amanhã oportunidades de conversarmos, vermos as questões que vocês queiram trazer para que nós possamos, então, aprofundar alguns detalhes em relação ao que nós vimos pela manhã. Eu queria, antes de começar qualquer coisa, agradecer a este pai, a estas duas meninas encantadoras, que eu já não sei aonde estão por agora. Olha elas ali. A maiorzinha eu já estou vendo. A outra está escondida. Então, que coisa extraordinária nós podemos começar uma atividade qualquer, ainda mais uma atividade de um encontro espírita, né? Escutando essa família cantando desse modo, cantando junto, e ele com o seu violão, o seu violino, fazendo parte de um verdadeiro concerto, que vocês devem ter notado, por nós, porque eles devem treinar há muitos anos, né? Estão acostumados, não é, a ver a música, escutando essas coisas do dia a dia em casa. Nós é que não. Então eu digo para vocês, muito obrigado, em meu nome, em nome, creio que de todo mundo aqui, e de novo reforçando, uma espécie de um privilégio. Nós podermos estar com vocês e vocês nos brindando na tarde de hoje com voz e violão. Muito obrigado, viu? Não esqueceremos jamais. E até qualquer hora, não é? Que Deus permita que nós nos encontremos assim que for possível. Muito obrigado, viu? Muito bem. Deixa eu ver como é que eu vou passar os slides. Deixa eu ver se vai funcionar direitinho, como funcionou. Não é que funciona? Que coisa boa, hein? Então, reparem, eu com o nosso querido Eurípides, nós combinamos de conversar um pouco sobre uma temática que eu creio possa ser como que de utilidade para nós, né? Então, eu fui assim, escrevendo o título devagarzinho e eu chamei assim a beleza e sabedoria da filosofia espírita e os ensinos de Jesus. Que nós tenhamos a oportunidade de olhar isso de perto, tentando aproveitar o que nós recebemos da espiritualidade, tanto através de Kardec, como dos espíritos da codificação, como todos aqueles que, desde então, têm como que nos trazido para o planeta, para o mundo material, para a nossa vida, né? Desde lá, e que nós, então, possamos refletir um pouquinho sobre isso. Todos vocês sabem a ideia de que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, ou religiosidade, ou crença, ou credo, mas no sentido não de, como Allan Kardec mesmo disse, de uma nova religião ou algo parecido. É uma questão que envolve muitos aspectos morais, e daí a vinculação com esta palavra
que por um lado é linda, mas por um lado a história da humanidade, de certo modo, teve experiências, mostrou vivências coletivas em que essa palavra, até hoje, ela vem sendo muito mal utilizada, distorcida e vinculada a tudo que não deve ser vinculado. Mas quando se fala a beleza e a sabedoria, é porque se a ciência espírita tem, vamos dizer, aquilo tudo que nós precisávamos, lembrando que ciência espírita está ligado à mediunidade. E hoje pela manhã eu comentava que o uso adequado de uma mediunidade com capacitação progressiva pode fazer muito por uma outra ciência, que é a ciência médica. Agora, sendo... Podemos te atrapalhar um pouquinho? Claro. Só te dar um abraço. Existem abraços eternos. Muito obrigado. Um prazer, tá? Eu tenho uma filha da sua idade. Você deve ter uns 12. Mais ou menos. Ela tem na verdade 13. Exato dentro de vocês. Olha, estão arrasando. Ai, Deus permita que possamos nos encontrar de novo. Mas a gente não faz show, a gente faz uma memorização. Mas é isso, não estou falando de show, estou falando exatamente do que eu percebi que vocês fizeram. Ó, vou levar aqui, ó. Tchau, queridos, tudo de bom. Imagina. Então, ele ainda quis pedir desculpas, vejam só. Pois bem, então, agradecendo a família mais uma vez, vamos lembrando daquela ideia de que a doutrina espírita tem a ciência, a filosofia e aspectos de religiosidade ou de crença. E a ideia hoje é de nós nos lembrarmos, como de manhã, de questões ligadas à ciência espírita, leia-se, mediunidade, o fato espírita, o fato mediúnico. Filosofia é tudo aquilo que ilumina, de certo modo tão especial, a vida das criaturas, as almas, os corações, aumentando, elevando a frequência vibratória daquilo que nós sentimos, pensamos, vibramos, desejamos, idealizamos e fazemos no dia a dia. Então, a filosofia espírita, como parte integrante da nossa querida doutrina espírita, é luz para os filhos de Deus que vão, como que fazendo seus estudos, buscando exatamente isto, o conhecimento espírita. Então, vamos conversar um pouquinho a partir de um roteiro também, que é o roteiro que nós temos. Se vocês olharem para lá, esta é uma imagem de Allan Kardec, do seu rosto, que as pessoas não conhecem. Um determinado pintor, que ao mesmo tempo é médium da Finlândia, ele fez essa reprodução. Nós gostamos muito dela e não poderíamos falar de nada concernente à doutrina espírita, ainda mais as suas questões filosóficas, sem que nós agradeçamos e nos recordemos da figura ilustre do insígne codificador Allan Kardec. Muito bem, quando olhamos para cá, houve uma redução na hora de passar de um aparelho para o outro. Eu estou aqui buscando, se de manhã eu buscava Erasto, agora eu busco o Espírito de verdade. Existem pessoas no movimento espírita que têm dúvidas em relação a quem seria ele, o Espírito de verdade. E aí nós buscamos algo que está escrito na Revista Espírita, na cidade de Bordeaux, em 1864. Lembrando que Allan Kardec desencarnou em 1869.
Em 68, ele publica o livro A Gênese. Portanto, em 64, ele estava perfeitamente encarnado. E aí o trecho diz assim: um novo livro acaba de aparecer. Isso é uma comunicação psicográfica, uma comunicação mediúnica. Sobre o livro, é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria. Portanto, ele se referindo a ele mesmo lá de há 2000 anos. E a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Então, quando nós fazemos a leitura deste parágrafo, nós não ficamos com nenhuma dúvida mais de associarmos o Espírito de verdade com Jesus. E se vocês não se recordam, o próprio Allan Kardec teve com ele o Espírito de verdade em determinado momento, em que eles até conversaram. E, portanto, Jesus se rotulou dessa forma, o Espírito de verdade, para evitar que ele se autodenominasse Jesus de maneira tão clara naquela altura. Muito bem. Outra ideia: beleza e sabedoria são características dos espíritos superiores, elevados moralmente. Esferas superiores da Terra e mundos superiores, moradas celestiais. Então, reparem uma coisa. Se eu penso na Terra, eu conheço a crosta onde os encarnados vivem. Todos que reencarnam vivem no mundo material na superfície. Não é assim? Como nós estamos aqui em Divinópolis. Mas é assim em toda a circunferência do mundo. Vocês lembram de André Luiz? André Luiz, quando desencarna no pós-operatório de uma cirurgia abdominal, o que acontece com ele? Ele imediatamente desce. E ele desce para um lugar escuro, constrangedor. Ele não tinha a menor ideia sobre o mundo espiritual, era um bom médico, ajudou muitas pessoas, mas quando nós vimos o livro ou o filme, nós ficamos com uma ideia sobre o umbral inferior. O mundo espiritual na nossa vizinhança é o umbral médio. A colônia Nosso Lar também é umbralina, mas é de umbral superior. Por isso, ela não é para todos. Ela, como qualquer lugar de maior elevação, é tão somente para aqueles que se adiantam moralmente e passam a ter a oportunidade de viverem nessas esferas superiores. Então, existem 3 umbrais? Existe. Por isso que quando alguém comenta a palavra umbral, é sempre importante adjetivá-la. Porque há o inferior, que é completamente diferente do mediano, que é, por sua vez, ou são completamente diferentes do que há na colônia Nosso Lar, onde Veneranda é uma das ministras. Então, meus amigos, mas a coisa não para por aí. Se nós continuamos ainda pensando no planeta Terra, se olhamos para cima,
ou se ascendemos mais por ocasião de esforços e méritos realizados e conquistados, nós vamos encontrar acima de tudo em torno da Terra, que é de umbral superior, a exemplo da colônia nosso lar, em termos de uma esfera que também dá a volta ao mundo inteiro, chamada de arte, cultura e ciência. Os maiores artistas, os maiores filósofos, os elementos da literatura mundial de maior cultura, tanto quanto aqueles que se diferenciaram em função das artes, das ciências, quando descem para reencarnar na matéria, eles descem dali. A exemplo do pai das vacinas, Eduardo Jenner, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, no campo da arte, é ele que dirige essa esfera de tamanha que é a sua grandeza, a sua elevação. Afora estes, os mais lindos missionários das artes, culturas e ciências ficam ali o tempo todo, mas quando reencarnam, vêm nos ajudar por aqui. É uma esfera para poucos. Mais alta do que esta também tem ainda, tudo ainda ligado à Terra, que é a esfera que nós chamamos de amor fraterno universal. Então, ao contrário de arte, cultura e ciência, que tem a ver com a esfera um pouquinho mais baixa, mas superior ao umbral superior, nós temos o amor, a fraternidade, as virtudes mais importantes. E a última, na superioridade, é aquela que nós chamamos de a esfera do governo do planeta. É com esta esfera, com muito menos entidades do que nós poderíamos supor, que nós temos Jesus se vinculando mais expressivamente como governador do mundo, lidando com os espíritos nesta esfera. Agora, se nós nos preocupamos com um umbral inferior, é importante nós nos lembrarmos que para baixo nós temos uma região de muito sofrimento, de muita maldade. Quando vocês leram Nosso Lar, vocês viram André Luiz perguntando Lísias, um instrutor, o que são as trevas? E Lísias responde, está lá. Aquilo impressiona muito, porque André Luiz tinha conhecido o umbral inferior, mas ele não tinha ideia, ele apenas estava ouvindo falar sobre as trevas. Pois bem, para mais baixo das trevas, ainda temos a última, no sentido oposto à de governo, que é aquela que nós chamamos de a esfera dos abismos. Então, quando nós queremos conhecer a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, nos moldes do planeta Terra, é válido nós conhecermos estas diferenças, estas noções sobre o nosso próprio mundo, de tal maneira que há trânsito entre as esferas, os que sobem, os que descem, os que estagiam, os que residem a maior parte ou a menor parte do tempo. Esse trânsito tem toda uma dinâmica e todas estas esferas se relacionam psiquicamente com os seres humanos que somos nós quando estamos encarnados na Terra. Por isso que nós temos exemplos de pessoas em qualquer lugar do mundo, espíritas ou não, que são de uma condição espiritual linda, encarnados, e eles como que guardam seus vínculos com as esferas superiores. Mas, por outro lado, vocês sabem tão bem o quanto nós temos no Brasil e no mundo inteiro, ao longo de toda a nossa história, elementos
que eram elementos sem nenhuma virtude, eivados de vícios morais. E foram eles que causaram as guerras. Todos os detalhes do mundo contemporâneo em relação ao que há de mais preocupante, doloroso, infeliz e muitas vezes trágico, como é o que acontece hoje, por exemplo, na guerra da Ucrânia, como em várias outras questões que estão em toda parte e, infelizmente, estão no Brasil também. Então, meus amigos, é uma reflexão. Então, quando nós colocamos esferas superiores da Terra, mundos superiores, moradas celestiais, eu posso estar apenas me referindo ao que existe no nosso mundo. Mas como o nosso mundo, como dizíamos pela manhã, é um exemplo de mundo semi-primitivo, de expiações e provas, um grande educandário e, ao mesmo tempo, um grande hospital, o que acontece? Estes elementos da vida divina são muito mais comuns em mundos superiores. Lembrando-nos de Allan Kardec de novo, quando nós estudávamos no Livro dos Espíritos a respeito da hierarquia dos mundos. Então, se a Terra é ainda, e o será por muito tempo, de expiações e provas, nós já temos uma ideia de que o estágio próximo é a ideia de um mundo que vai começar a regeneração, levará milhares de anos no processo, completará a regeneração e nós já teremos uma vida completamente diferente do que nós temos há tanto tempo e hoje no mundo. Por outro lado, mais milhares de anos para que nós possamos nos ver na realidade do início de um mundo ditoso ou feliz. Um longo processo de aperfeiçoamento moral e de virtudes, sendo alcançadas gradativamente mais e mais, até que nós tenhamos a plenitude de um mundo feliz, onde já não haverá qualquer matiz de sofrimento dos muitos tipos que nós temos ainda hoje no mundo. E por último, a ideia de um mundo puro, dentro da perspectiva daquilo que Allan Kardec e os Espíritos da Codificação nos apresentaram. Então, quando nós trabalhamos a beleza e a sabedoria da filosofia espírita, procurando, a par da ciência espírita, a par das artes relacionadas com as músicas, as pinturas, a literatura, tudo que significa arte no mundo da Terra, nós também ainda teremos a ideia, que é a ideia da filosofia e os grandes espíritos, não apenas dos filósofos antigos e recentes que estiveram aqui reencarnados, mas há toda uma pleiade de uma região da espiritualidade afeita a tudo que é o pensamento filosófico, que é a luz para o mundo. Então vamos adiante, percorrendo um pouquinho mais o nosso tema. Quando nós olhamos para cá, estamos com o Livro dos Espíritos. E a ideia de que vejam o que o Espiritismo nos vem possibilitando. É um trabalho longo. A nova era é toda espiritualizada. E olhando para cá, nós vamos ganhando com a doutrina espírita e com os conteúdos da espiritualidade maior através dela por nós, as luzes para a medicina, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, a astronomia. Quem já teve a oportunidade de ler o livro A Gênese, 1868? É um livro extraordinário. Quem já teve a oportunidade de conhecer a biografia de Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec, publicou
como escritor e como médium psicógrafo, dezenas de livros. E como está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, Humberto nos diz claramente que sobre a astronomia, sobre a pluralidade dos mundos habitados, Flammarion, francês tanto quanto Kardec, tanto quanto Delany, tanto quanto Leon Denis, tanto quanto João Batista Roustain, os 4 franceses contemporâneos, cada um trabalhando uma expressão de conteúdo literário, de conteúdo científico por nós. Então, a ideia de que a astronomia é estudarmos a Deus, a obra divina, a criação como um todo. Nos tempos de Galileu, nós sabíamos alguma coisa do universo. Hoje nós temos telescópios extraordinários fotografando o universo, descortinando para nós a realidade do Criador e já boa parte da criação. Então a ideia qual é? Precisamos conhecer isto. Outra, a sociologia, a política, o direito, a justiça, a história da humanidade, filosofia e lógica, pedagogia, artes e religião. Tudo isto são expressões da ciência ou da cultura no planeta Terra, mas também em boa parte do universo. E a ideia qual é? A ideia de que o Espiritismo, em cada uma destas expressões, torna essas expressões iluminadas. Porque o Espiritismo é luz para o mundo. Então, quando nós examinamos colegas médicos preparando o centro cirúrgico, o paciente, a equipe de cirurgia cardíaca, que é a cirurgia de maior risco que existe, colega cardiologista, cirurgião cardiovascular, chamando todos da equipe do centro cirúrgico para fazerem uma prece de abertura para o início de mais uma cirurgia cardíaca. Meus pacientes são operados, alguns deles, por este cirurgião. Curiosamente, não é espírita. Ele tem a sua crença cristã, mas ele utiliza a ferramenta da oração, trazendo para a ciência cirúrgica médica o melhor que ele conhece, para que a cirurgia tenha êxito. Eu tenho amigos, e vocês conhecem outros, que são juízes de direito em diferentes vagas de trabalho. E para que eles tenham a inspiração do alto, para que as suas decisões judiciais sejam as mais acertadas dentro da justiça humana, para que ela melhor corresponda aos preceitos da justiça divina, o juiz reúne o tribunal e convoca promotores de justiça, instrumentos da defesa, grupos de juízes para a prece, nos moldes da doutrina espírita. Vocês conhecem a associação de advogados e juízes espíritas, como nós temos as ANES, que são associações médico-espíritas. Em prol do quê? Do aperfeiçoamento da cultura, da ciência e dos resultados em relação ao melhor que se deseja absolutamente para todos. De tal maneira que todos estes aspectos, eles são importantes. Allan Kardec nunca quis dizer que o Espiritismo seria uma outra religião para eventualmente competir com qualquer outra. Ele nunca, e nenhum espírito perto dele, manifestou-se desse modo. E sim a ideia de que cada um tenha a sua escolha do ponto de vista de crença, de credo ou de fé, mas consiga aproveitar as luzes
das questões mais importantes do Espiritismo, como que oferece para todo mundo. Quando nós vamos a seguir mais um pouquinho, deixa eu mostrar para vocês alguns aspectos que me pareceram úteis. Quando nós olhamos para cá, Espiritismo, modelo de uma nova ordem social. Vocês não têm um pouco a impressão de que nós vivemos uma desordem no Brasil e no mundo? Então, quando olhamos para cá, o que nós precisamos filosoficamente e dentro da ideia da sabedoria que a doutrina espírita nos ajuda a compreender? O resgate do humano, a busca da ética essencial, a ética cristã, revisitação das relações. Como são as dificuldades sociais, as interações entre integrantes da mesma família, das mesmas instituições de trabalho ou de lazer, ou o que seja. Quantos conflitos, quanta violência, quanta indiferença. Então, o estabelecimento de uma educação formadora de caráter, a partir da aquisição de ordem e de previdência. Então, nós precisamos trabalhar isso nos nossos centros espíritas, nas escolas do mundo, logo ali adiante. A conquista efetiva da paz interior, da paz social e, com elas duas, da paz mundial. Quando olhamos esses detalhes e nos damos conta das dificuldades que o mundo apresenta hoje, não é uma escassez de tudo isso que nós precisamos como que mudar, procurando suprir as nossas questões pessoais, as nossas questões espirituais, humanas, tanto individuais como coletivas, até a maior abrangência possível. E aí, assim como nós vamos crescendo, cada um fazendo a sua parte, nós que nos reunimos, e como vimos no Livro dos Espíritos, a vida em sociedade, a lei de sociedade, nós vamos como que facilitando o crescimento geral de todos aqueles que possam estar convivendo conosco no dia a dia, numa situação de vida qualquer. Mas para que as nossas influências sejam benéficas, sejam de acordo com toda uma infinidade de carências evolutivas que temos hoje, nós temos que crescer. Nós precisamos amadurecer a nossa condição mais pessoal. Sigamos. Quando olhamos para cá, não é verdade? Os fundamentos. Entendi. Meu amigo, por favor. Voltou. Vejam, isso é uma ação espiritual muito rápida, não é? Muito bem. Então, eu estava querendo mostrar para vocês este conjunto pequeno até a caridade e a consciência. Fundamentos para a arte de formar caracteres, no sentido de caráteres. Fraternidade, respeito mútuo. A ideia da família pela parentela espiritual e pela parentela corporal. A autotranscendência, a transcendência pessoal, estarmos no mundo trilhando os caminhos na Terra, mas de olhos voltados ao grande universo e ao Criador e a todas as suas propostas para que nós possamos cumprir a própria vontade do Pai, que é nos tornarmos virtuosos, coisa
que nós ainda não soubemos concretizar. Reforma íntima, a caridade no sentido mais puro que nós possamos pensar, caridade material, caridade espiritual, de todas as formas e a todos os momentos. Nós não podemos nos distrair como temos nos distraído na sequência das reencarnações que temos tido nos séculos que nos precederam. E a ideia de uma consciência nova, a ideia de uma estrutura espiritual diferente, onde todos esses requisitos haverão de nos conduzir passo a passo nos rumos de uma vida feliz, mesmo vivendo qualquer encarnação depois desta árdua. Fora a vida na erraticidade, nas tais esferas, acima do umbral superior, eterno, e a esfera do governo da vida. Se nós vamos adiante mais um pouquinho, nós vamos buscando algo que é para nós, no sentido de uma reflexão. Vejam, à esquerda, contribuição dos espíritas para um mundo melhor. Vocês imaginem tudo de positivo que esta expressão simples pode nos trazer? Esquerda, desfraldar claramente em sua vida as três bandeiras do Espiritismo: trabalho, solidariedade e tolerância. Temos feito isso? Ou temos deixado a desejar? Reforma íntima, voltando como uma expressão que se tornou muito bem conhecida dos espíritos, mas ainda muito relegada a um segundo plano, sem que os nossos esforços sejam compatíveis com uma aquisição desta natureza. Fora da caridade não há salvação. Então, tudo isto é convite de Jesus, através dos espíritos juntos de Kardec. Embaixo, que identificam o modo de viver do cidadão espírita. Se não é ainda ele vivido numa espécie de um esboço ou até de uma tendência à plenitude, que seja, mas nós só seremos plenos quando o nosso esforço começar e ser como que objeto do maior empenho possível. Nós não podemos fazer de conta que nós não sabíamos destas coisas, porque tudo isto está nas obras básicas da codificação kardeciana. Isso está em Emmanuel, em André Luiz, em Humberto de Campos. À direita, contribuição em nível de movimento. A ideia, integrar-se ao movimento a partir da sua casa espírita, valorizando todo o processo de união, de unificação e os esforços de integração junto aos órgãos de divulgação e de representação nacional e para um que outro de representação internacional, dentro de um movimento espírita organizado. Quando nós olhamos para cá, eu gostaria de voltar a este slide. Estávamos falando de Emmanuel, lembrando alguns momentos da sua literatura pela manhã. E agora estamos novamente com Emmanuel. Vocês se recordam deste livro? Como se chama? Há 2000 anos. Vou fazer uma perguntinha. Quem leu esta obra? Levante o braço. Quem não leu? Então, por que eu brinco assim? Porque é um monumento, gente. Há 2000 anos, 50 anos depois, renúncia
Todos os romances são imperdíveis. Por quê? Eu vou ler amanhã. Quando? No mundo espiritual, vai precisar nascer de novo, então, para ter a chance de nascer num lar espírita e encontrar acesso a esses livros extraordinários. Então, vejam o que eu encontrei. Posso contar a história? Estamos no livro, então, há 2000 anos, e um dos capítulos já, além da metade da obra, nos encaminhando para o fim. Vocês lembram da tia Lívia? Eu falo, vocês não lembram? De Lívia Lentulus ou Lentullius? Lembram dela? Ela não tinha uma espécie de uma serviçal? Naquela altura não havia uma perseguição aos cristãos? Não tinha aquela questão também do circo romano, dos leões famintos, para onde os cristãos novos muitas vezes eram levados para o sacrifício? Pois bem, Lívia, absolutamente cristã, mas ela era de uma condição de nobreza, e esses nobres não eram atingidos como as pessoas comuns. E Ana, a sua amiga que cuidava da casa e de questões da família, ela estava prestes a ser capturada e levada para o circo de Roma. E este espírito lindo de Lívia, sabendo de tudo isso, de toda essa história, ela troca de roupas com Ana e oferece a Ana as suas vestes e passa a utilizar as vestes da serviçal. Para resumir, vocês conhecem, ela acaba, Lívia, sendo levada para o circo, para o Coliseu Romano. Um espírito de grande envergadura moral. Tanto é que, como mais um exemplo da sua amorosidade, do seu aspecto extraordinário de elevação, ela troca de roupas para que ela morresse, mas não Ana. Ana não morre. Mas Lívia, conta Emmanuel, que antes que a pata do leão faminto tocasse no tórax de Lívia, a espiritualidade superior, em nome de Jesus, a retira da vida, corta o cordão fluídico de Lívia, porque ela não tinha nenhum motivo histórico para sofrer sequer a pressão da pata do leão aqui. Quem é que vem buscar Lívia desencarnada? Quem a toma nos braços? Posso brincar? Vale uma caixa de bombons. Quem me disser quem é que vem buscar Lívia? Quem? Muito bem. Ganhou a caixa. Pode escolher média ou grande, importada ou mesmo nacional. Tá bom? Eu vou enviar de longe, tá bom? Nas mãos do nosso Eurípides, tá bom? Então ela acertou, fora Simeão. Olha, Ana e Simeão são espíritos de sírios. Nem de capela, já tendo evoluído tanto. Assim como Maria de Nazaré é proveniente, como José da Galileia, de sírios, que é uma humanidade completamente diferente de tudo aquilo que nós nos lembramos ou do que nós conhecemos vivendo na Terra. Muito bem, então o que Simeão faz?
Simeão ergue-a nos braços e voa na direção de Jesus. Assim como Simeão faz isso em relação a Lívia, diversos outros espíritos do mesmo quilate espiritual também recolhem vários daqueles que viveram o sacrifício no Coliseu Romano. E quando Lívia, quase que inconsciente, enfraquecida por uma desencarnação súbita, ela é levada aos pés de Jesus, onde todos estavam, e Jesus vai fazendo a sua preleção. Ele já havia começado quando Lívia chega. E aí então nós vamos encontrar no capítulo Alvoradas do Reino do Senhor um texto que diz assim, olhemos juntos. Agora estamos vendo Jesus. Vejam, são 2 slides. Sim, amados meus, porque o dia chegará na qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um dia, não diz quanto, um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, aí vem Jesus, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Lembrando da história da humanidade, antes de há 2000 anos, lembrando da história da humanidade até hoje, com as dificuldades que nós temos no mundo e no Brasil. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia é desonra, e da iniquidade de seus habitantes. Olha como Jesus responsabiliza o ser humano. O próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão nuvens pesadas de dor que rebentarão no instante oportuno, em tempestades de lágrimas na face escura da terra, e então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários, ó Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo o amor e sabedoria, Jesus, o governador da terra, o guia e o modelo, o caminho, a verdade e a vida, o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz, o Filho do homem, o Messias prometido, falando de Deus. Ele nem precisava, era só falar de quem ele era, de quem ele é. E aí ele segue. É a sagrada expressão de todo o amor e sabedoria. Não quer Deus que se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da iniquidade. Então, é uma obra que foi redigida há décadas atrás. Chico encarnado, Emmanuel desencarnado, Emmanuel acessando a história até dele e da sua família, na era do cristianismo nascente. E aí, quase 2000 anos depois, nós temos esse texto para nós lermos. Sigamos. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida
na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos, degredo, exílio, transmigração. Com as divinas verdades do Consolador, os progressos definitivos do homem espiritual serão consolidados num novo ciclo evolutivo. Por último, ele diz, na verdade, Emmanuel, a voz do Mestre parecia encher os âmbitos do próprio infinito, como se ele a lançasse, qual baliza divina do seu amor, no ilimitado do espaço e do tempo, no seio radioso da eternidade. Esse texto é, vamos dizer assim, uma expressão legítima da realidade, do dizer de Jesus sobre a Terra, sobre a humanidade, nos tempos de antes da separação entre o joio e o trigo, que virá, que na verdade já está em curso. E ele deixando para nós, talvez, uma das páginas mais lindas da filosofia espírita. Foi essa página que nos inspirou, nos fez lembrar do título, a sabedoria e a beleza da sabedoria espírita. Emmanuel, Chico e Jesus. Lívia, Simeão, Ana, numa questão envolvendo eles todos, eles nos ensinando sobre a vida atual e, por conseguinte, sobre a vida futura, fazendo com que nós, numa leitura um pouquinho mais atenta do que de costume, nós tenhamos essa perspectiva e esse convite extraordinário para nós fazermos o que é devido. Não apenas por nós, do ponto de vista individual, mas pela Terra, pela humanidade. Porque qualquer que evolua, que ascenda do ponto de vista espiritual, libertando-se dos seus erros, paixões, inclinações mais, equívocos históricos, nós estaremos beneficiando a humanidade inteira. Então vamos adiante mais um pouquinho. Agora é um resumo filosófico e é um convite para nós vermos isto juntos. Vejam aqui comigo. Cumpre ao Espiritismo como doutrina superior oferecida à humanidade pela espiritualidade a serviço do Cristo, indicar aos homens a solução para os graves problemas com que se deparam. A terceira revelação vem de Deus, encaminhada pelo Cristo e por seus prepostos. Seu advento no mundo foi preparado, planejado e executado, de sorte a não deixar dúvida sobre sua procedência e sobre a sua finalidade. Muito bem. Agora, alguém... olha aí, ó. Seguindo adiante, meus amigos. Sua finalidade... Deixa eu ver onde é que eu estou. Não. Aqui. Sua finalidade, a do Espiritismo, é a de socorro e de orientação a todos que se disponham a escutar as vozes de cima. Socorro e assistência moral aos encarnados e desencarnados. 20 bilhões de seres. Orientação e reeducação nas bases do Evangelho redivivo em espírito e verdade. Seguindo adiante, tem um delay aqui.
Eu não sei a origem. Muito bem, eu vou deixar de lado e vou seguir por aqui e vocês vão me compreender muito bem. Espiritismo e o papel dos espíritas. A execução desse programa superior compete a nós, os homens, espíritos encarnados, que já percebemos a necessidade das transformações neste homem. O movimento espírita surgiu da inspiração que a doutrina espírita trouxe e traz, naturalmente, a todos que tomam conhecimento de seus princípios, do fato espírita, que é o fato mediúnico, de sua filosofia transcendente e sua moral insuperável, porque é a moral de Jesus. Tudo sob linguagem moderna e inteligível para qualquer criatura de boa vontade. O passo inicial é o conhecimento da doutrina. Empenhemo-nos. A vivência dos ensinamentos espíritas, especialmente seus ensinos morais, revivescência das normas de comportamento transmitidas por Jesus, com fulcro, cerne, no amor soberano a Deus e ao próximo. O dever do adepto, no entanto, vai muito além. Compreende que há necessidade de espalhar a ideia renovadora, generosa e benfazeja para o maior número possível de criaturas inquietas, insatisfeitas e ignorantes destas verdades eternas que se contam aos bilhões no mundo. Eu comentava de manhã que nós espíritas no planeta, nós somos 0,000% da realidade dos encarnados. Isso significa dizer um grão mesmo de areia numa praia relativamente extensa. Papel dos espíritas, a preocupação deles e de seu movimento é a de divulgar o espiritismo, esclarecer os homens de todas as condições, retirá-los da influência perniciosa do materialismo, mostrando-lhes a transcendência da vida, que não cessa nunca, e de sua importância fundamental para o progresso espiritual de si mesmo e das coletividades, caminho essencial para a felicidade real do Espírito Eterno. Nos preparando para concluirmos. A doutrina do Consolador é a opção que a espiritualidade superior oferece aos homens para a grande revolução do planeta, para transformá-lo em mundo melhor, em trabalho de regeneração do pensamento, das ações e das concepções humanas, revolução moral, sem violência, que caracterizou as transformações do passado da humanidade. E vem um alerta dos amigos do outro lado, espíritas, pioneiros da era de regeneração. Dai a vossos irmãos o exemplo da humildade, do desinteresse, da renúncia e do devotamento. Reuni os materiais esparsos e preparai a reconstrução da Igreja do Cristo, sobre os fundamentos inabaláveis e indestrutíveis da liberdade, da igualdade, da fraternidade, pela prática do amor, da justiça, da caridade recíproca e solidária. Esses fundamentos lançou-os o próprio Jesus, proclamando estar em toda a lei e os profetas no duplo mandamento do amor a Deus, nosso Criador e Pai, e ao próximo como a nós mesmos. E continuando a preparar esse encontro sobre a filosofia, o mundo, o nosso mundo,
é imensa gleba de serviço sob a orientação do seu governador espiritual, o Cristo de Deus. Nesse vasto campo, há faixas de terras férteis, como há florestas densas, charcos, zonas desérticas, terras primitivas, aguardando arroteamento. A imagem sugerida pela palavra evangélica é a de um campo colossal, a reclamar trabalhadores dispostos e devotados, verdadeiros servidores, que não recusam tarefas, por mais árduas que elas sejam. O Espiritismo não deve ficar adstrito a nenhum povo, nação, raça ou continente. Esse é o ensinamento para nós. A ideia de que para as coisas dos ensinamentos de Jesus não há fronteiras que a raça humana possa erguer, que não possam e não devam ser superadas, para que Jesus esteja por toda parte. Ele não é o guia e o modelo de um aprisco do grande rebanho. Ele é do rebanho inteiro, e mais cedo ou mais tarde, todos seremos reverentes à sua divina vontade. Aliás, quanto ao nosso mundo e quanto a nós mesmos. Seu campo é o mundo dos homens, onde eles se encontrarem. É tarefa gigantesca a de trabalhar na reeducação espiritual de bilhões de criaturas, começando pela evangelização de nós mesmos e dos nossos semelhantes e levando o conhecimento espírita por toda parte, independentemente de fronteiras territoriais. O esforço de progresso moral, individual e suas implicações. Quando qualquer um adianta-se, cresce no sentido evolucionário espiritual, provoca uma mudança irreversível no seu entorno, na sua psicosfera, que vai atuar a distâncias maiores e menores do seu centro, onde talvez vocês estejam, para uma periferia que possa envolver o planeta todo. Lembramos da ação individual e a pregação pelo exemplo fora do movimento espírita, seja no lar, no trabalho, na sociedade, na rua, quando estivermos na presença de quem quer que seja, por quem nós devemos atuar positivamente, doando o nosso melhor, muitas vezes em completo silêncio, mas de tal modo que talvez uma escolha nossa, uma atitude pessoal, possa transformar para melhor vidas alheias. E se nós pensarmos bem, são tão importantes como aquelas que nós pensamos que as nossas possuem. Muito bem, espíritas, quem somos? Criaturas imperfeitas, necessidades da reforma íntima. Trabalhadores da última hora, lembram-se disso? Quando estudamos o Evangelho à luz do Espiritismo, ou a Boa Nova, de uma maneira geral, seja qual for o respectivo evangelista, qual é a ideia? Existe o trabalho externo e existe o trabalho interno. O trabalho externo pode ser assalariado e pode ser voluntário. Os dois são muito bons. Os dois são importantes na construção de um mundo melhor e sendo úteis para uma sociedade mais justa e mais feliz. Mas quando Jesus fala trabalhadores da última hora, ele fala que os tempos são chegados. A importância da noção de que estamos vivendo o limiar de uma transição planetária, a mais importante da história da Terra. E nesta transição, que nos ocupará milênios,
A ideia qual é? Nós temos que olhar para dentro. Nós temos que buscar o autoconhecimento. Nós temos que iluminar o nosso mundo interior, o nosso espírito, a nossa alma imortal, para que ela seja no dia a dia, de dia e de noite, um ser cada vez mais próspero e feliz, solidário, amigo de todos, devotado ao que signifique a alegria, a felicidade, o bem-estar da humanidade inteira. Mesmo que modestamente. Mas nós precisamos cuidar deste trabalho. Então, a última hora é porque estamos vivendo a transição. Uma ideia de transição por milênios ainda. Mas a ideia de quê? De que há um primeiro amor. Quando nós usamos esta expressão, primeiro amor, nós nos lembramos de uma primeira namorada, de um primeiro namorado, portanto, algo já de algum tempo atrás. Não é verdade? Mas não é isto. Estamos falando de um primeiro amor que é o auto-amor. O amor de cada filho de Deus pela sua própria essência divina, espiritual, pessoal. E como é que nós temos vivido completamente distantes desta atitude amorosa, que não é egoística, nunca foi. Não é um auto-amor no sentido outro que não de auto-iluminação, de conquista de virtudes. Então, esse auto-amor, uma vez um espírito nos disse, assinando uma psicografia, cujo título era Auto-amor. Num grupo mediúnico da Federação Espírita Brasileira, na sede histórica, hoje, Avenida Passos, número 30, no chamado Grupo Ismael. O médium Hernani Trindade Santana, amigo querido de meu pai, amigo nosso, já desencarnado, ele escrevia uma mensagem por noite de encontro, às quintas-feiras. E aí ela escreve a mensagem curta, pequenina, mas muito objetiva, com o título O Primeiro Amor. E aí ela se refere a algumas coisas, ela diz, filho, tudo que tu fazes está muito bem. O teu esforço de ajudar os pacientes, de ajudar as pessoas, o teu trabalho social, a tua vontade de conhecer a essência da doutrina espírita. E ela foi falando um pouquinho. E aí ela diz, um pouquinho mais adiante, olha, tudo isto é muito bom, mas cuides do teu primeiro amor. No primeiro momento eu não entendi o que era. E aí ela termina, cuide de ti mesmo. Como se eu estivesse, todos nós podemos estar, numa altura qualquer, de qualquer existência, descuidados quanto àquilo que de fato mais importa para a felicidade que esteja por vir, mas que precisará ser como que construída devidamente pelos esforços de cada um. Podemos nos ligar a tudo de extraordinário no mundo, tanto no plano material como no mundo dos espíritos. Mas nada, ela dizia, é mais importante do que o cuidar de si mesmo em termos das conquistas evolutivas, das escolhas bem-sucedidas, para que nós saibamos semear o bom grão dentro deste campo fertilíssimo que é a alma imortal, divina por excelência, porque todos somos como que filhos de Deus. Reflitamos sobre a beleza e a sabedoria da doutrina espírita. Eu coloco aqui depois uma frase dessa filosofia. Todos os filhos de Deus
em qualquer lugar do universo. Devem progredir em ciência universal e amor. As duas grandes asas do conhecimento. Uma delas pode ser ótima, extraordinária, linda, mas temos que buscar as duas no maior equilíbrio possível para que possamos voejar pelas planícies dos céus, observando a grandeza da criação divina, relacionando-se com todas as outras entidades, tanto quanto filhos do Altíssimo, porque só assim que nós estaremos vendo os grandes saltos evolutivos na direção do mundo divino, com o qual nós nem ainda sonhamos sobre o que de verdade se trate. Então, meus amigos, vamos nos preparando para concluirmos essas breves lembranças ou considerações. Eu estava aqui colocando outro dia que quando as pessoas desencarnam e chegam no mundo espiritual depois de um período de adaptação, depois de um período de sonolência, descanso, adaptação, quando as pessoas despertam e olham para a vastidão do imenso espaço sideral, quando olham os seus afetos e desafetos na vizinhança sua, quando olham para si e se veem vivos, reparam um corpo à semelhança do corpo que tinham antes, só que agora é o corpo astral do perispírito que tem a forma humana. Muitas vezes esse corpo adoecido, cheio de máculas, de imperfeições, e aí ele se dá conta de que já desencarnou. E dando-se conta disto, lembrando de tudo o que aconteceu, ao menos na última existência, há um sentimento que é o mais típico de qualquer um desta humanidade ao transpassar como que as fronteiras da vida comum, reingressando na erraticidade ou no mundo espiritual. E a expressão mais ouvida: ah, se eu soubesse. A ideia do arrependimento. O que eu fiz da minha vida durante estas décadas, das quais eu me lembro grande parte? Então, meus amigos, uma das coisas mais extraordinárias é a ideia do Espiritismo como uma doutrina de revelação da verdade. E a verdade precisa ser conhecida, porque só com ela que nós buscaremos o devido aprimoramento. Então, que nós vivamos juntos da forma como pudermos a presente existência, procurando trazer o Evangelho do Divino Mestre para dentro de nós mesmos, porque também não vai nos adiantar muito conhecê-los, Mateus, Marcos, Lucas e João, como um conhecimento de algo de cultura ou intelectualidade, se no dia a dia nós não soubermos fazer com que ele nos ilumine e nos faça a grande mudança para os confins da vida futura. Pensemos juntos. Somos mais amigos agora, somos colegas de encarnação, estamos todos viajores da eternidade, buscando progresso que necessitamos cumprir. Agradeço imensamente a vocês pela paciência, pelo carinho, pelos eventuais sorrisos, pelo nosso encontro na sua segunda parte, agora pela tarde. Cuidem-se bem e, se Deus quiser, amanhã, nós pela manhã estaremos juntos novamente. Muito obrigado
Um abraço bem apertado em todos. Muito bem, então, agradecer novamente ao Dr. Sérgio. Pessoal, nós vamos fazer diferente aqui, porque falei das coisas que caíram no hotel, pediu para os lábios descansar um pouco e está voltando. Então, tem perguntas aqui, e hoje eu vou passar aqui ao Dr. Sérgio, para ir nos auxiliando. Caro Dr. Sérgio, em concordância com seus esclarecimentos a respeito da tarefa do Espírita de divulgar a todos a doutrina, difundindo conhecimento e vivência na vida do Evangelho, o que dizer aos pais que não levam seus filhos à evangelização, ainda que enroscamente sobre a alegação do livre-arbítrio? Muito bem. Meus amigos, esta é uma questão para nós mesmos, não é? Algo importante. E nós, não é porque somos espíritas que conhecemos melhor muita coisa. Esta afirmativa já demonstra isto, né? Livre-arbítrio é algo que é divino e que todos, na verdade, já têm a condição de maneira livre, fazerem uso das suas escolhas pessoais. Mas os pais, pai, mãe, avós, tios, precisam, se são espíritas, estudarem a doutrina. Uma coisa é alguma noção, um bom conhecimento até, dos ensinamentos dos espíritos amigos, pelos livros da codificação, fora Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos. Então, meus amigos, é muito nítido que a espiritualidade elevada, que conhece as nossas deficiências, que sabe muito melhor do que nós pais quem são as crianças, esses espíritos que vão convivendo conosco nos nossos lares ou em instituições entre adultos e crianças de qualquer característica. A ideia qual é? Eles vêm com a necessidade de uma atitude paterna, materna, no sentido qual? De oferecer a eles o melhor que há do seu conhecimento. Se eles, elas conhecem o Evangelho de Jesus e as campanhas de evangelização da infância e da juventude, é para ser algo tornado obrigatório. Porque eu não comentei agora há pouco, qual é a sensação mais típica do outro lado após a morte? Ah, se eu soubesse. Então, qual é a questão? Estude e saiba. Ah, se eu soubesse que era tão importante assim que os meus filhos, ou netos, ou sobrinhos, devessem pertencer aos grupos de evangelização da criança e do jovem. Nós vamos nos arrepender depois, de novo? Vocês podem imaginar a importância da criança e do jovem poderem conhecer em tenra idade o Evangelho de Jesus? Coloquemo-nos no lugar deles. Vamos querer ter o livre-arbítrio para decisões pessoais, mas que sejam como que nos facultadas depois, e nós vamos então errando tantas vezes e nos afastando da verdadeira senda do bem e do progresso? Então, nós precisamos dialogar, estudar, compreender, conversar com aqueles que possam ter mais experiência e deixarmos o orgulho de lado, acreditando que sabemos nós aquilo que é o melhor para um ou para outro. Nós não sabemos, e é muito salutar que nós procuremos os dirigentes espíritas que poderão deixar isso tudo muito bem claro.
Outra pergunta, doutor Sérgio. Podemos dizer que os transtornos mentais estão ligados à não aceitação de si mesmo? As trevas estão atuando nesse quesito também? Por exemplo, vemos pessoas buscarem uma beleza física e, de certa forma, ficam iguais umas às outras. Leia de novo o início. Podemos dizer que os transtornos mentais estão ligados à não aceitação de si mesmo? Olha, transtornos mentais é uma questão abrangente, extensa, profunda. Ela não tem uma origem só. Na verdade, são muitas as origens. Então, não tem a ver com questões mais pessoais, de querermos isto ou aquilo. Essas questões que a pergunta ventila podem ser agravantes, mas, em geral, sabem o que importa? As leis de Deus. As leis de Deus, elas estão nos moldes da lei natural, um capítulo de O Livro dos Espíritos, e ali nós podemos compreender tudo o que há de mais importante do que nos foi trazido pelos benfeitores da codificação. E a ideia qual é? Se eu, no meu livre-arbítrio, eu escolho, ajo, busco aquilo que não é de acordo com as sugestões das leis de Deus, eu tendo a contrariá-las. Quando eu contrario as leis de Deus, a minha vida naquele aspecto vai estagnar. Não é estagnar que eu vou ficar paralisado como uma estátua no mesmo local. Não é isso. É naquele aspecto, tudo aquilo vai ficar aguardando novas providências. Então, a doença mental, ela é de múltipla origem. Por quê? Porque nós viemos de mundos diferentes, viemos a ser internados na Terra, porque temos todas essas questões em comum, e nós, então, tendo origens diversas, experiências pessoais múltiplas, ao longo de incontáveis milênios, nós estamos, cada um com a nossa história. E durante toda essa etapa múltipla evolutiva, nós fomos contrariando ou vivendo de acordo com as leis de Deus. E aquilo que nos fez nos afastarmos da sanidade, do equilíbrio mental, foram as coisas que nós fizemos, causando prejuízos ao próximo, transgredindo frontalmente as leis de Deus. Por isso que a espiritualidade reiterou tantas vezes que aqui, no nosso jeito, na nossa maneira de ser, nós temos o quê? Vícios e virtudes. O reino de Deus depende de cultivarmos as virtudes. A compaixão, a empatia, a humildade, a solidariedade, a fraternidade, a caridade desinteressada e muitas outras. E o que nos vem fazendo adoecer? A tríade devastadora. O orgulho, o egoísmo e a vaidade. E eu pedi licença para incluir mais uma, como era uma tríade, eu tive que pedir licença. É a indiferença. Estarmos vivendo em meio a tantas dores e aflições, e nós dando preferência a estarmos em casa, no trabalho ou na rua, pensando somente em nós mesmos. Então, ou nós mudamos esse contexto de entendimento sobre as razões da própria vida, ou nós nos manteremos estagnados, tristes, adoecendo por um motivo ou por outro. Cada ser humano, cada filho de Deus na Terra tem a sua história longínqua. E o terapeuta precisa conhecer o seu paciente muito bem, e não apenas tendo dele uma visão simples ou superficial. Eu digo simples, é melhor superficial, porque o simples, às vezes,
é tudo. Então a ideia qual é? Nós precisamos muito de uma medicina humanizada, uma medicina em que o terapeuta e o paciente tenham uma integração extraordinariamente luminosa e bela, para que desse contexto resulte benefício tanto para os pacientes, como para qualquer terapeuta, viva ele onde viver e trabalhe com a sua escola, eleita por ele para melhor cuidar da vida alheia, da vida dos seus pacientes. Obrigado. Uma última pergunta, então. O espírito pode, pelos maus sentimentos, interromper a produção de hormônios no corpo físico? Pelos seus maus, o quê? Pelos seus maus sentimentos. Olha, maus sentimentos pode causar tudo, no sentido do que não seja da natureza, da harmonia do mundo íntimo e de todas as expressões complexas, por um lado, simples, por outro, da nossa realidade. Quando nós estudamos com Kardec a condição do encarnado, nós trabalhamos corpo físico, perispírito e alma. Os desencarnados, perispírito, o mesmo, e o espírito, numa espécie de uma sinonímia da palavra alma. Mas a nossa estrutura, ela é mais complexa. Quando nós começamos a vê-la com o André Luiz e seguimos um pouquinho além com outros pensadores, nós vamos vendo que existe o duplo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, e buscando os nossos irmãos lindos do mundo oriental, o corpo búdico e o corpo átmico. Tudo isso, em certas atividades de tratamento, podem ter um valor muito grande. E a ideia de que o que pensamos e o que sentimos, o que fazemos decidindo no uso sagrado do livre-arbítrio, trará consequências. Por que não se sabe a origem da hipertensão arterial sistêmica? Como eu comentava de manhã, por que ninguém sabe a origem do lúpus eritematoso sistêmico, da artrite reumatoide? Por que ninguém sabe de onde vem o diabetes mellitus? A maioria das neoplasias, como acontece? Alguém diz, não, é por uma herança genética. Só que a genética que é do corpo e que tem uma contrapartida no perispírito, vai a reboque do espírito, da alma imortal. Então, nada da biologia é mais importante do que a realidade da nossa essência. Então, nós só adoecemos, são milhares de diagnósticos em medicina hoje. Em psiquiatria, são centenas, em que os colegas estudam, não é, todo esse grande apanhado do que existe no mundo desde a história, quando se começa a ver o doente e a arte de curar, que é a medicina. Então, hoje em dia, nós podemos examinar cada estrutura destas subdivisões, lembrando que maus sentimentos, más escolhas, atitudes equivocadas que contrariem frontalmente as leis de Deus, elas acabam por resultar em desalinhos perispiríticos, enquistamentos do perispírito, como Emmanuel nos traz numa determinada literatura, como Pietro Baldi nos traz analogamente, quando ele, no 13º livro da série, ele estuda a origem do câncer. A desestruturação do perispírito por causa dos erros humanos, por falta de virtudes e por excesso de vícios.
Não tem a ver com a questão que foi formulada? Qual é o caminho da cura, da redenção, do alcançar do reino de Deus, que não seja de nós cumprirmos tudo que essa espiritualidade linda vem procurando nos trazer para que nós despertemos para algo que nós não soubemos ainda alcançar. Como vamos fazê-lo? Nos detendo nos estudos, nas trocas de ideias, nas terapias individuais ou de grupo, para um debate sadio sobre estas questões, mas com, vamos dizer, as linhas dentro da psicologia transpessoal, consciencial, dentro da ideia de aspectos lindos que os últimos e mais recentes colegas da área da saúde mental vêm desenvolvendo. Entende? Mais cedo ou mais tarde, toda a medicina estará espiritualizada. Mas nós temos que correr no bom sentido, porque quanto mais tempo nós perdemos nesta estagnação, sem nos preocuparmos de vermos isso tudo avançando, dentro da tríade devastadora, aquela que foi incluída, que é a indiferença, o mundo vai numa velocidade muito pequena, no sentido do alcançar a felicidade real, legítima, que está à espera de todos. Porque todos somos iguais, estamos na Terra por tudo que temos de semelhante, porque as nossas carências evolutivas são as mesmas. E Jesus é o guia e modelo de absolutamente toda ela. Então, obrigado.